Olá pessoal, sou o César Tássio e mais um vídeo aí que nós vamos gravar para comentário do livro O Homem Espiritual do Atmani. Esse tem sido nosso desafio, estamos fazendo vários vídeos e hoje quero falar sobre a regeneração. Estamos no capítulo 4 do livro O Homem Espiritual no primeiro livro, né? São 3 livros, nós estamos no primeiro, falando sobre a salvação, que é o capítulo 4. Dentro desse capítulo 4, a regeneração. Então, o nosso intuito é ler e comentar. Vamos lá, então. De acordo com a Bíblia, a regeneração é o processo pelo qual passamos da morte para a vida. Antes da regeneração, o espírito do homem está longe de Deus. Desse modo, ele é considerado morto, pois a morte é um estado em que nos achamos sem vida e desligados de Deus, que é a fonte da vida. A morte, portanto, é a condição na qual nos encontramos separados de Deus. O espírito do homem está morto e é incapaz de manter comunhão com ele. Aí então, ou sua alma o controla, lançando-o numa vida de ideias e imaginações, ou são as cobiças e hábitos do corpo que o dominam, levando sua alma a um estado de servidão. Veja bem, existe na teologia sistemática, nós usamos a expressão, vários conceitos, né? Nós falamos sobre salvação, falamos sobre regeneração, falamos sobre santificação. Então, esses conceitos são importantes que a gente entenda e entenda de fato o real significado, né? Então, nós falamos no vídeo anterior sobre o castigo do Calvário, por que foi necessário a morte na cruz. E agora estamos falando sobre a regeneração. O que é isso? A regeneração, então, segundo o Atmani, é o novo nascimento. É o Espírito Santo entrando em nós e fazendo o nosso espírito, que está morto até esse momento da conversão, ressuscitar. Então, antes de receber a Jesus, o espírito está morto. Por quê? Morte espiritual, segundo a Bíblia, né? O Atmani cita a Bíblia. A morte espiritual é a separação de Deus. E se você não creu em Jesus, não nasceu de novo, você está separado de Deus e então está morto. É assim que funciona. O espírito do homem precisa ser vivificado, ou seja, né, voltar a viver, pois nasce morto. O novo nascimento, acerca do qual o Senhor Jesus falou a Nicodemos, é o nascimento do Espírito. Então, fica bem claro, ele está falando do nascimento do Espírito. O novo nascimento ocorre no Espírito. O novo nascimento é algo que ocorre totalmente no âmbito do Espírito. Não tem relação nenhuma com a alma ou com o corpo. Então, nascer de novo é nascer no Espírito. É fazer com que o seu Espírito seja vivificado, torne a ter vida. De acordo com a Bíblia, é o Espírito que tem conexão com o Senhor. Deus é Espírito. Portanto, todos os que o adoram devem adorá-lo em Espírito. Somente o Espírito pode ter comunhão com Deus. Então, ele está reforçando a ideia, né, de que é o Espírito que tem comunhão com Deus, então é o Espírito que nasce de novo. É ele que precisa nascer de novo. O homem não regenerado é quase que totalmente governado pela alma. Então, se você é não regenerado, você não tem o Espírito vivificado, então quem te governa? A alma. Ele pode estar vivendo sob o efeito de sentimentos, com o temor,
como, né? O temor, a curiosidade, a alegria, o orgulho, a compaixão, o prazer, a satisfação, a admiração, a vergonha, o amor, o remorso, o regozijo. Então, todas essas coisas estão relacionadas à alma e não ao espírito. Vamos seguir em frente, nossa leitura. A confissão, a decisão e muitas outras atitudes religiosas não podem e não devem ser vistas como o novo nascimento. Se o espírito não tiver sido alcançado, despertado, as decisões racionais, o entendimento inteligente, a aceitação mental, a busca do bem, do belo e do verdadeiro não passam de atividades da alma. Então, o Ottmani está dizendo o seguinte: você pode, né, se arrepender, você pode confessar publicamente, na igreja, por exemplo, né? Você pode até chorar, mas isso pode ser coisa só da alma, não necessariamente do espírito. Para que haja uma regeneração do espírito, então tem que ser mais profundo, né? Deve ser realmente no âmbito do espírito. Por ocasião da regeneração, o Espírito Santo entra no espírito do homem e o vivifica, como que acendendo uma lâmpada. Antes da regeneração, a alma controla seu espírito, enquanto o próprio eu governa a alma. E as paixões, o corpo. A alma tornou-se a vida do corpo. Na regeneração, o homem recebe em seu espírito a própria vida de Deus e nasce de Deus. Com isso, o Espírito Santo passa a governar o espírito do homem, que por sua vez torna-se capaz de reconquistar o controle da alma e por meio dela governa o corpo. O espírito, a alma e o corpo de cada pessoa que nasceu de novo são restaurados ao propósito original de Deus. Então ele está dizendo que o novo nascimento, ou a regeneração, é a vivificação do espírito da pessoa, do homem, e ao mesmo tempo esse homem, esse espírito, controlando as outras áreas do homem. Então, se até o momento da conversão ele era controlado pela alma ou pelo corpo, nesse momento ele passa a ser controlado pelo espírito. Então é o espírito que governa e não mais a alma. É assim que significa, é isso que significa ser espiritual, ser governado pelo espírito. Vamos, né, mais um trechinho aqui. Muitos cristãos nasceram de novo e ressuscitaram com o Senhor, embora o poder da ressurreição não se tenha manifestado neles. Portanto, não devemos confundir condição com experiência. Quando alguém crê no Senhor Jesus, Deus o coloca na condição de morto. Ressurreto e assunto com Cristo, mesmo que se trate de uma pessoa extremamente fraca e destituída de conhecimento. Então veja, ele está pontuando aqui a questão seguinte: o novo nascimento não significa de imediato que aquela pessoa vai se tornar uma pessoa totalmente espiritual automaticamente. Então ela está num estado de salvação, ela foi salva de imediato, mas aquela salvação precisa ser produzida ou surtir seus frutos. Então não é porque você nasceu de novo que está tudo resolvido, né? Há um caminho, há uma caminhada. Então, às vezes você recebe o Espírito Santo, mas essa vida espiritual ainda não se manifestou. Então é por isso que muitas pessoas aceitam Jesus,
mas tem dificuldade de largar o pecado, tem dificuldade de sair do vício, tem dificuldade de ter a sua vida seguindo os passos de Jesus, né? Então é por isso que ele vai dizer no final do capítulo 4 que há dois tipos de cristão, dois tipos de cristão, o espiritual e o carnal. E é claro que diante de tudo que nós estamos falando, é fácil entender por quê, né? E isso a gente vê na prática. Há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não são cristãos espirituais, são cristãos carnais. Creram em Cristo, passaram até mesmo pela regeneração, mas não conseguem ou não se aprofundam na vida do Espírito, para que o seu Espírito controle todo o resto da sua vida, do seu corpo, né? Hoje nós temos muito mais do que tínhamos em Adão antes da queda. Não existia nenhuma relação de vida entre Adão e Deus. Então, o novo nascimento revela o nascimento em Deus. Adão, que foi o primeiro homem, ele foi criado por Deus, né? E nós, que somos descendentes de Cristo, não mais de Adão, nós somos gerados em Cristo. Então, quando Adão passou a existir, ele foi criado, ele era uma criatura, inclusive o Espírito foi dado a ele por um sopro de Deus. Mas quando nós nascemos de novo, somos pecadores e nascemos de novo, então o Espírito Santo gera em nós, né, esse espírito novo, né, uma nova pessoa, uma nova natureza. Então essa nova natureza significa exatamente isso, né? O novo homem. É isso que a Bíblia diz, fala do nascer de novo. A vida que nós cristãos adquirimos na regeneração é a mesma que Adão poderia ter tido, mas nunca teve. A vida de Deus. A regeneração, além de restaurar a ordem entre o espírito e a alma do homem, corrigindo a desordem existente, concede-nos também a vida sobrenatural de Deus. Então, ele encerra, né, falando sobre essa comunhão de Deus com Adão, sendo Adão criatura, e de nós com Deus. Ou seja, Adão tinha relacionamento com Deus, mas ele não tinha a vida de Deus habitando nele. E nós temos hoje a vida de Deus, o Espírito Santo de vida habitando em nós. Olha que coisa interessante, né? Essa conclusão de Watchman Nee. Eu gosto muito desse livro, falo sempre isso, porque ele se aprofunda na compreensão do que é a vida espiritual. E se você entender isso, se aprofundar nesses comentários, nesse livro, né? Eu digo sempre, se você puder comprar, compra. Tenha esse livro para você e mergulhe fundo nisso, para você realmente viver a vida do Espírito. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo até esse momento. Meu nome é César Tasso e se você quiser aí deixar um comentário no nosso canal, fique à vontade, comente aí conforme você quiser achar, se gostou do vídeo, dê um like, se não gostou, dê um dislike também, pode ser, quem sabe você não tenha gostado, não gostei, é um direito seu, você pode colocar aí, mas de qualquer forma eu te agradeço por ter assistido até aqui, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.